Tudo bom, pessoal? Comandante Luiz. Hoje nós vamos falar de SAC, Sistema de Aviação Civil. O SAC é uma matéria do bloco 2. Muita gente mandou mensagem no Instagram, no Facebook. Se você não assinou nosso Instagram, se você não segue a gente, segue lá no Facebook também. E segue aqui, aciona o sininho que está por aqui, para você receber as nossas aulas. Bom, primeiro, Sistema de Aviação Civil. O que é o Sistema de Aviação Civil? Sistema de Aviação Civil são procedimentos, formalidades que nós vamos colocar para todo mundo falar a mesma língua. Ou seja, o sistema é uma coisa que todo mundo faz. Quando a gente fala Sistema de Aviação Civil para aviação, ele vai dar as regras de formalidades, de padrão de fonia, de procedimentos, comunicação, tudo isso. Qual que é a comunicação que a gente usa na aviação? A comunicação oficial é o inglês, isso foi padronizado. Também vão ser padronizados os auxílios à navegação, exigências alfandegárias, procedimento de transporte de carga, tudo isso faz parte do SAC, tá? Mas como que surgiu isso daí? Para a gente entender como surgiu o sistema de aviação civil, eu tenho que entender um pouquinho lá da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, o avião foi colocado como arma, né? Ele foi usado como arma. No finalzinho da guerra ele era mais efetivo, já subia mais, já voava mais longe, já carregava mais peso, mas ele foi usado como arma. Acabou a guerra. Acabou a guerra, o que eu faço com esses aviões? Faço nada? Não, vamos usar para o transporte aéreo. Aí que sentiu-se a necessidade de falar sobre isso. E isso foi falado na primeira conferência, na Conferência de Versalhes, 1919, que foi realizada em Paris, França. O que desejava, o que queria, qual era o objetivo da primeira conferência, que era a Conferência de Versalhes? Primeiro, traçar a paz entre os países envolvidos na guerra. Lógico que isso não deu certo. Por quê? Porque teve a Segunda Guerra, né? Se tentaram na primeira, não deu. Teve a segunda, não deu certo, tá? Porém, nessa Conferência de Versalhes, foi criada a SINA. Quem é a SINA? A SINA é a Comissão Internacional de Navegação Aérea. Então, SINA, Comissão Internacional de Navegação Aérea. Ela foi criada para começar a formar o direito aeronáutico, ou seja, não tinha regra, não havia regra, cada um voava do jeito que queria, para onde queria. Você imagina isso depois da guerra, com aeronaves que entravam no território, jogava a bomba, saía. Agora eu vou ter essa mesma aeronave, agora transportando passageiro, passando por cima da minha cabeça? Não sei se eu quero. Já a SINA começou a discutir isso daí, colocando a formação do direito aeronáutico. Iniciava nesse momento o processo de internacionalização de regras. E o objetivo era o quê? Alcançar uma solução de natureza jurídica para ver de quem era o espaço aéreo. Olha o rolo, de quem é esse espaço aéreo. Bom, aí daí nós tivemos duas linhas de pensamento. Aí nós tivemos a inspiração inglesa, que vem da guerra, os ingleses gostam, que defendia o princípio da soberania do espaço aéreo. Então, cada estado, né, estado entenda-se país, tudo que está acima da tua cabeça é desse estado e não tem conversa, não tem negócio. Porém, eu tinha também a França, que tinha o pensamento, a formação francesa, que era favorável à livre circulação de aeronaves no espaço aéreo. Bom, eu tenho dois opostos. Dessas duas linhas de pensamento, surgiram 4 teorias. A primeira teoria, que foi a teoria da liberdade do espaço aéreo, era numa formação francesa, o pensamento francês. Falava o quê? Que tinha liberdade absoluta de navegação aérea sem restrição por parte do Estado sobrevoado. Significa o quê? Qualquer aeronave pode voar para onde quiser, sem que o Estado, o país que está embaixo, restringisse alguma coisa. Ele não poderia restringir. Essa foi uma frente de pensamento. Nós tivemos uma outra frente de pensamento, que era a teoria da liberdade restrita do espaço aéreo. Essa daí eu acho a mais complicada, porque ela dizia o quê? Que a soberania do espaço aéreo resultava da capacidade do Estado de ocupá-lo, submetê-lo ou transportá-lo. Trocando em miúdos, o que significa isso? Significa que o país, aquele Estado, só seria soberano, só teria poder sobre o seu espaço aéreo se ele pudesse defendê-lo caso houvesse uma invasão. Ou seja, isso aqui é um convite para a guerra, né? Era uma formação inglesa, uma inspiração inglesa.
Nós tivemos também a terceira teoria, que é a teoria das zonas de ar territorial. Essa parece até engraçada. Por quê? Ela diz assim, que a divisão do espaço aéreo ia ser feita em zonas. Então tem uma faixa aqui embaixo, que é do solo até uma faixa, uma altitude determinada, e nessa primeira faixa ela era definida como zona de ar territorial. Significava o quê? Que nessa primeira faixa era proibido o voo. Tinha total soberania, total autonomia daquele estado, daquele país de baixo. Porém, acima dessa faixa não teria restrição, ou seja, você teria liberdade total. Essa faixa superior ia ser totalmente livre. É óbvio que isso daí foi uma teoria que foi colocada pelo pessoal que estava em cima do muro, né? Vamos colocar um pouquinho para outro, um pouquinho para o outro. Porém, eles não pensaram que a aeronave, o avião, que na época voava baixo, não tinha tanto poder de ganhar altitude, ele não ia conseguir chegar naquela faixa superior. Ou seja, logo esse avião ia ser restringido de voar naquele espaço aéreo. Porém, a aviação estava em constante evolução, né? Então ele conseguiu rapidamente passar daquela faixa. Essa teoria também não deu certo. E a quarta teoria é a teoria da soberania total, exclusiva e absoluta do espaço aéreo. Ou seja, o Estado sobrevoado tem autonomia, soberania sobre o seu espaço aéreo. Essa daí foi a quarta teoria, que era uma inspiração inglesa, que vai ser lá em 1944 definida como a teoria que vai valer. Então, cada estado ele tem autonomia sobre o seu espaço aéreo. Mas isso só em 1944 que eles vão falar. Então, até agora, a gente falou da primeira conferência, que foi em 1919, em Versalhes. Versalhes fica lá em Paris, França, tá? Foi conhecida como a primeira conferência cujo objetivo era traçar a paz entre os países envolvidos na guerra. Bom, nós tivemos uma outra conferência que não cai muito na ANAC, mas eu gosto de falar em aula, que foi a Conferência Ibero-Americana de Navegação Aérea, 1926, em Madrid, Espanha. Essa daí continuou os trabalhos, os processos que foram feitos em 1919. Depois disso, tem outra conferência, que é a Convenção de Havana, essa em 1928. Para quem gosta de história da aviação, essa conferência ela é importante, essa convenção é importante, porque já existiu o Correio. O Correio foi que evoluiu muito a aviação. E os aviões saíam dos Estados Unidos, da América do Norte, e vinham para a América do Sul. Só que para eles atravessarem da América do Norte para a América do Sul, eles tinham que passar pela América Central, ali, região do Caribe, Cuba, porque o avião não conseguia voar grandes distâncias, porque ele não tinha tanta autonomia, não conseguia atingir tanta altitude e não conseguia carregar muito peso. Então ele tinha que ficar abastecendo, fazendo aquele pinga-pinga, né? Fazendo uma escala toda hora. E o caminho para sair da América do Norte para a América do Sul era onde? Cuba. Então, Cuba, querendo morder uma parte, ele quis cobrar um pedágio. Falou assim, hermanos, show me de plata, mostre la bufunfa. Então eles pararam tudo e falaram assim, olha, para vocês passarem por cima do meu país, vamos conversar sobre os direitos comerciais aéreos. Nada mais é do que cobrar uma taxa daquelas aeronaves que estariam passando e pousando em Havana, porque não tinha maneira de passar da América do Norte para a América do Sul, ou vice-versa, sem passar ali pela América Central e pousar em Cuba. Então, 1928, Convenção de Havana queria tratar dos direitos comerciais aéreos. Cuba querendo tratar de direito comercial, mas beleza, né? Depois, nós vamos ter uma outra conferência que essa é extremamente importante. Essa sim cai muito na ANAC, que foi em 1929, a Convenção de Varsóvia. Varsóvia foi extremamente importante. Varsóvia, como você quiser falar aí, sabendo que foi em 1929 e que ela foi ratificada em 1933 na Convenção de Roma, você está bem. O que falava essa convenção que é extremamente importante? Primeiro, antes de falar dela, eu tenho que saber que em 1929 a aviação era uma porcaria. Ou seja, eu tinha plena certeza que o avião, se decolasse, ele poderia cair. E se esse avião caísse na cabeça de alguém, na casa de alguém, quem é que pagava o dano? Quem era que era culpado? Ninguém. Não tinha uma regra, não tinha uma lei. Então, não existia ninguém, uma autoridade aeronáutica, para cobrar o operador aéreo caso ele gerasse um acidente. Em 1929,
foi feita essa conferência, dizendo o seguinte, que todo transportador aéreo agora teria direitos e obrigações. Então começou a se colocar direitos e obrigações. Quais eram os direitos? Vender a passagem aérea, poder voar de um lugar ao outro, porém, qual que era a obrigação, que era extremamente importante. E o que iria acontecer se essas obrigações não fossem cumpridas? Primeiro, estabelecer um limite máximo de responsabilidade dos transportadores aéreos no que se referia aos passageiros no caso de morte, lesão por acidente, atraso nas viagens, qualquer tipo de dano que a aeronave pudesse causar. Aí, esse operador, o transportador aéreo, ele era responsável por esses problemas. Ele ia pagar uma grana, ele ia pagar uma multa bem alta e ele não queria pagar essa multa. Formou também uma base rígida e bem segura para reparação de danos pessoais causados por acidentes. Ou seja, agora, se uma aeronave batesse, caísse, o operador da aeronave, o proprietário, era responsável por arcar com aquele prejuízo. Isso acontecendo, começou a abrir um caminho para a aviação que foi um divisor de águas. Foi o primeiro divisor de águas que eu digo, né? O primeiro é agora 1929 em Varsóvia, o segundo vai ser em 1944. Mas aqui em Varsóvia, por que eu falo que foi um divisor de águas? Porque o operador, para não ter que pagar aquela multa bilionária, para não ter que perder a aeronave, não ter que ser responsável por nada, ele começou a fazer uma coisa que não tinha, era a manutenção. Então começou daí a manutenção preventiva. Então a aviação começa a ser parecida com o que ela é hoje. Ela começa a ser mais segura. Eles começaram a criar uma regra de manutenção que toda aeronave faria uma manutenção preventiva de tempo em tempo. Isso ia refletir no quê? Que o avião ia ficar mais seguro. Então começou daí essa filosofia. Tá? Depois também foi unificado tudo que a gente fala de documento de aviação. Então, documento de transporte aéreo, bilhete de passagem, nota de bagagem, conhecimento de carga, encomenda, o NOTOC, que é o Notification to Captain, tudo isso foi padronizado. Antes era uma zona, cada um fazia do jeito que queria. Eu podia pegar a apostila decolando na banca, escrever, vender uma passagem e falar, pronto, tá aqui, leva a tua passagem. Agora não. Agora a gente vai pegar e vai padronizar os modelos de venda de passagem. Toda a documentação basicamente foi padronizada, que é o que o SAC quer, né? Que é o Sistema de Aviação Civil, pretende. Essa convenção foi realizada em 1929 em Varsóvia, porém ela foi ratificada em 1933 na Convenção de Roma, lá na Itália. O que aconteceu na Convenção de Roma? Unificação das regras relativas a danos causados por aeronaves na superfície. Tudo que foi falado em 1929 foi ratificado em 1933. Então essa questão sempre cai, tá, gente? Quando falar, no caso de Varsóvia, 1929, Varsóvia ratificada em 1933 em Roma. Tá? O que falava? Base rígida e segura para reparação de danos por acidentes de aeronaves, direitos e obrigações dos transportadores aéreos, unificação de documentos relativos à carga aérea, bilhetes e passagens. Certo? Beleza. Depois eu vou ter uma outra convenção que a gente fala também, eu gosto de falar em aula, porque ela não foi ratificada no Brasil, que foi a Convenção de Bruxelas, lá na Bélgica, 1938. Ela falava de busca e salvamento de aeronaves. O Brasil não participou disso daí. Tá? Agora, a gente chega na conferência, na convenção mais importante que teve no mundo. Finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Quando foi a Segunda Guerra? 1942 até 1944, 45, teve as duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, mas beleza. 1944. Estados Unidos convoca uma conferência, uma convenção, no dia 1º de novembro de 1944 até o dia 7 de dezembro de 1944. O que aconteceu? Eles bateram o martelo na mesa e fala assim, agora acabou. Quem manda nessa porcaria somos nós, certo? Time is money. Lembrei do Chapolin agora. Então, o que eles fizeram? Bateram na mesa e falaram assim, agora nós vamos ditar as regras da aviação. Então, de cara, já pegaram e definiram que cada estado tem soberania total e exclusiva sobre o seu espaço aéreo. Ou seja, não tem mais desculpa para guerra, para um invadir o outro. Acabou isso daí, não tem mais desculpa.
Segundo, eles pegaram a SINA, lembra da SINA? Comissão Internacional de Navegação Aérea, criada em 1919, em Paris, Versalhes. Lembra? Lembrou, né? Acabou com a SINA, não tem mais SINA. Tira a SINA fora. Vai criar a OACI. Quem é a OACI? Organização da Aviação Civil Internacional. A OACI é um braço da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Se você pegar a OACI, o emblema da OACI e o emblema da ONU é a mesma coisa, só que o da OACI tem as asinhas lá, certo? Então a OACI, ela vai chegar e colocar um monte de regras. E a primeira coisa que ela vai falar é o seguinte, que nenhum serviço aéreo regular internacional pode operar sobre o território de Estado-membro sem o consentimento prévio desse Estado-membro. Primeiro, o que é Estado-membro? Estado-membro é um país que faz parte desse acordo da Convenção de Chicago, tá? Então, dizia o quê? Que nenhum país, nenhuma operadora, nenhuma empresa aérea poderia voar de um país para o outro se o outro país não tivesse autorizado, certo? Ele vai consagrar, então, a teoria da soberania exclusiva e absoluta dos Estados, ou seja, o espaço aéreo agora tem dono. Também entrou numa briga de como ia se dividir esse espaço aéreo. Fizeram duas correntes aí de pensamento. Primeiro, um grupo queria que o espaço aéreo fosse dividido de maneira igual, em cotas, né? Divisão do espaço aéreo em cotas. Todo mundo recebe a mesma quantidade para operar com sua empresa aérea. E outro grupo queria que fosse livre concorrência. Quem pode mais chora menos. Até hoje isso aí é bagunçado, não teve um objetivo atingido e, enfim, a gente vê acontecer até hoje compra e venda de aeronaves, de empresas aéreas e tal, mas mesmo assim a OACI cuida disso daí. Do aspecto técnico, que era o quê? Assegurar um transporte aéreo ordenado, eficiente e seguro, esse objetivo foi plenamente atingido. E quando a gente fala de OACI, é muito importante entender que ela só trata de aviação civil, tá, gente? Então, a gente pode sempre cair em prova da ANAC o quê? Qual é o principal objetivo da OACI? Assegurar um transporte aéreo ordenado, eficiente, seguro, econômico, para fins pacíficos. A OACI só trabalha para fins pacíficos, não trabalha com aeronave militar. Aliás, os militares nem entram nessas convenções aí, eles não estão nem aí para isso, tá? Para que pudesse acontecer das empresas aéreas trabalhar, operarem, foi criados acordos bilaterais. E os acordos bilaterais nada mais são do que uma exploração comercial através de trocas de direitos iguais pelos estados. Ou seja, eu quero voar para o teu país, eu sou um país, eu quero voar para outro país, eu chego para esse país, peço autorização. Se ele me dá autorização, eu automaticamente estou dando autorização para o outro país também voar. Tá? O pessoal acha estranho, aí eu começo, o pessoal que teve aula comigo aqui na Escola de Aviação Civil de Moisés, aí eu faço uma analogia, uma brincadeira, né? Eu falo assim, sabe quando o seu namorado, seu marido, chega com aquela cara assim, né? Aquela cara de bobo, eu tenho um amigo que tem cara de bobo, senhor, vocês conhecem o tal do Henrique? Ele chega com aquela cara de bobo, fala assim, mas não é ele que faz isso não, tá? Aí chega com a cara de bobo, fala assim, hoje eu tô afim de uma coisa diferente, uma brincadeira diferente, né? Sabe? Quando chega cheio de má intenção, aí a menina, para ser esperta, para não quebrar o clima, ela pode virar e falar assim, olha, tudo que você quiser fazer aqui, está liberado. Você pode fazer, porém, o que você fizer aqui, eu posso fazer. A pessoa já vai pensar duas vezes. Isso é um acordo bilateral. Tudo que uma empresa tudo que um Estado pede para outro Estado, tudo que um país pede para outro país, esse país, se autorizar, já sabe que ele autorizando qualquer coisa que ele autorizar, ele já tem autorizado do outro lado também. Ou seja, qualquer pedido que ele ceder, que ele autorizar, ele tem também atendido sem precisar pedir. Isso é um acordo bilateral, certo? Bom, então a SINA a gente já falou que ela foi extinta em 1944, foi criada a OACI, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, e pode ser chamada também de ICAO, né, que é International Civil Aviation Organization, tá? Então, OACI ou ICAO é a mesma coisa. Para você que está estudando PP agora, que está fazendo PC, vai ouvir muito de falar o inglês ICAO, eu tenho que tirar a proficiência ICAO, ICAO 4, ICAO o quê? É a Organização da Aviação Civil, só que é o nome dela em inglês, International Civil Aviation Organization, tá? Então, a ICAO ela foi criada em 1944, a sua sede
a sede do prédio dela, bonitão lá, é lá em Montreal, no Canadá. Hoje ela vai ter mais de 52 países membros. Aí. Países membros são aqueles estados, né, quando eu falo países, estados membros, são aqueles que têm poder de voto decisório. Porém, ela tem mais de 190 estados contratantes. Quem são os estados contratantes? Que cai muito isso na ANAC. Estados contratantes são aqueles estados que fazem parte daquele acordo coletivo, dos acordos bilaterais da OACI. Ou seja, todas as empresas aéreas desses 190 países podem voar entre eles, estão autorizadas, é claro, né, pedindo autorização para entrar e para sair do espaço aéreo, mas elas estão autorizadas a voar entre eles. O Brasil, ele é um estado membro da OACI. O que significa isso? Ele tem poder de voto, ele tem uma cadeira lá, ele tem um delegado, que é o elo entre a OACI e o Senai, a gente vai falar rapidinho dele. Então, ele é um estado membro, ele possui um delegado que vai dirigir essa parte da instituição do Brasil a fins políticos, né? Bom, quando a gente fala de OACI, e fala de delegado, e fala de tudo isso, a gente vai ter que falar também dos anexos da OACI. Eu tenho hoje 19 anexos, eu não, né? O OACI tem 19 anexos. Porém, antigamente, antes de 11 de setembro, né, de 2000, eram 18 anexos. Eu vou falar rapidinho dos anexos aqui, que são os chamados anexos técnicos, tá? Esses anexos nada mais são do que as regras relativas a todo tipo de coisa que eu tenho na aviação. Então, eu sei que você vai voltar esse vídeo passar, porque os anexos são chatos, né? Eu falo que essa aula é a aula mais chata, saque ao saco, mas você tem que saber. Bom, primeiro anexo, anexo 1, licença de pessoal. O que fala a licença de pessoal? É tudo que você precisa para ser um tripulante, para ser um mecânico de aviação, um piloto, um comissário, enfim, todas as regras estão nesse anexo 1. Anexo 2, regras do ar, são as regras de tráfego aéreo. É praticamente o curso, você que está estudando PP e PC, aquele livro de regulamentos, é praticamente tudo aquilo lá. Então, o anexo 2 são todas as regras que nós vamos utilizar para navegação, para voar. Anexo 3, serviço meteorológico para navegação aérea internacional. Aí eu vou ter quais são as estações que podem fornecer essas previsões, essas observações, o tipo de carta, tudo está lá. Não vou entrar muito no mérito, tá? Anexo 3, serviço meteorológico. Anexo 4, cartas aeronáuticas, são os mapas, enfim. Anexo 5, unidades de medidas a serem usadas nas operações no ar e na terra. Medidas que a gente usa na aviação. Metros, milhas náuticas, milhas terrestres, pés, polegadas, libras, tudo que for medida, aquilo a gente vai colocar nesse anexo aí. Anexo 6, operação de aeronaves. Aí, nesse anexo 6, a gente vai ter 3 partes. Tá? Primeira parte, transporte aéreo internacional. A segunda, internacional comercial. A segunda parte, aviação geral internacional, os aviões de pequeno porte, médio porte. E anexo 3, operações internacionais de helicóptero, certo? Anexo 7, marca de... São aquelas letras que a gente tem no Brasil, é o papatango, o papá, sabe, o Papa Uniforme, que são as letras, né, que é como se fosse a placa do carro. Como que eu vou dizer? As regras para isso estão aqui no anexo 7. Bom, anexo 8, aeronavegabilidade, anexo 9, facilitação, anexo 10, telecomunicações aeronáuticas, com uma parte que fala sobre equipamentos e rádios, e a segunda parte de radiofrequência, e uma outra parte fala do procedimento de comunicações, que a gente vai usar o alfabeto fonético, enfim, tudo isso. Anexo 11, serviço de tráfego aéreo, que é o órgão ATC. Anexo 12, busca e salvamento, esse cai bastante também. Anexo 13, investigação de acidentes de aeronaves, cai demais. Anexo 14, aeroportos. Anexo 15, informações aeronáuticas. Anexo 16, proteção ao meio ambiente, com 2 volumes, ruído de aeronaves e emissão de motores de aeronaves. O anexo 17, que cai muito, que é a segurança, é proteção da aviação civil contra atos de interferência ilícita, é a polícia da OACI. O anexo 18, que é o transporte de cargas perigosas, né, por via aérea, então tudo que é material perigoso. E o último anexo, que é o anexo 19, que é o sistema de gerenciamento da segurança operacional. Esse é o mais útil, tá? São os 19 anexos. Todo mundo pergunta, mas comandante, eu preciso saber dos anexos? Olha, é bom, né? Se você souber, se cair isso na prova, você já chuta e passa para outra. Aliás, tá tudo aqui, ó, no Decorando na Banca. Tem todos os anexos, tudo certinho aqui, você vai passar com facilidade.
Mas voltando, os anexos. Os anexos são todas as regras, todas as leis que a OASI fala que os países, que são os Estados-membros, né, e os Estados contratantes, têm que seguir. Porém, e se um país não conseguir seguir por conta de geografia, de aspecto técnico, de discordância, de legislação, o que ele faz? Ele não segue? Não, ele segue, ele é obrigado a seguir. Porém, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, em cima daquele anexo, que ela tem que cumprir, algumas diferenças para conseguir cumprir aquela determinação. Esse documento que ele vai ter que gerar, que ele vai ter que escrever, redigir, é chamado de diferença. Então, toda vez que um país, o Estado-membro, o Estado contratante, não conseguir cumprir por motivo de discordância, legislação interna, aspectos técnicos, eles vão apresentar suas razões em um documento que é chamado diferenças, certo? Isso cai bastante também na ANAC. Bom, falando aí da OASI. A OASI, Organização da Aviação Civil Internacional, ela tem uma estrutura de bureau. Então ela parece uma empresa, gente. Ela vai ter o conselho. Esse conselho, ele é um órgão permanente da OASI. E ele vai ser composto de 33 membros em 3 grupos. Ou seja, 11 membros para cada grupo. 11 no primeiro, 11 no segundo, 11 no terceiro. 33 membros, certo? São os Estados-membros, aqueles que têm poder de voto no OASI, aqueles que literalmente conseguem votar. Tem uma mesa, o Brasil está no primeiro escalão desses, tá? Cada país membro, Estado-membro, tem um delegado. O que esse delegado faz? Ele vai dirigir a instituição a nível político, ou seja, ele vai ser o elo de ligação entre o país membro, Estado-membro e a OASI, certo? Então o delegado é o elo de ligação entre o Estado-membro e a OASI. Ele vai ser trocado a cada 3 anos. Então, a cada triênio, eu vou ter uma indicação. Isso quem indica aqui no Brasil é o presidente da República. Então, o delegado brasileiro é uma indicação do presidente da República. Tá? No primeiro grupo que o Brasil está, não vou falar o pessoal que está nos grupos, mas o Brasil está no primeiro grupo não, porque a aviação aqui é muito boa. Apesar de ser boa, não é ruim não. É porque o Brasil é muito grande. Então, qualquer mudança que tiver na aviação mundial vai gerar uma mudança grande no Brasil. Tá? Bom, nós temos também, a gente falou do Conselho, nós temos a Assembleia. A Assembleia é o poder máximo dessa organização. O que ela faz? Ela analisa o trabalho realizado no período anterior e vai planejar as atividades para os próximos 3 anos. Então, qual é o poder máximo da OASI? A Assembleia. O que ela faz? Ela analisa o trabalho realizado e vai planejar as próximas atividades para os próximos 3 anos. Certo? Bom, eu vou ter também, a cada 3 anos vai ter uma assembleia. Eu vou ter aí o secretariado geral, e nesses secretariados, na parte de secretarias, eu vou ter os órgãos técnicos que vão cuidar de partes técnicas, vou ter o comitê de navegação aérea, vou ter o comitê de transporte aéreo, o comitê de ajuda coletiva à navegação aérea, que é para cuidar dos países que têm mais dificuldade financeira para fomentar a aviação. Quando diz fomentar, ajudar, né, investir na aviação. Vai ter a parte de finanças e vai ter o comitê de interferência ilícita na aviação civil internacional, que é a polícia da OASI, né, que vai criar métodos, regras para evitar que isso aconteça, certo? E tenho também, por último, o comitê jurídico, que é o pessoal, os advogados, que vão gerar todas essas leis para colocar na OASI, ok? Bom, e quando a gente fala de OASI, a gente fala também das liberdades do ar. Eu tenho 9 liberdades do ar. Nós temos 9 liberdades do ar, tá? Então, quando falar de liberdades do ar, são 9 liberdades do ar. 9, tá? Não vou falar todas aqui para vocês, mas dei uma pesquisada. Qualquer coisa eu ponho aqui no vídeo também as 9 liberdades. Porém, o que mais cai são que nós temos 9 liberdades do ar. Que seja, a primeira é o direito de sobrevoar no estado do território contratante sem pousar. A segunda é o direito de fazer uma escala técnica em um estado contratante, ou seja, parar. O que é escala técnica? É que eu posso pousar para fazer abastecimento, manutenção, mas não posso nem carregar nem descarregar passageiros ou coisas. A terceira liberdade, direito de transportar passageiros e cargas do território de um estado contratante para o outro. Tá? A quarta liberdade, o direito de transportar passageiros e cargas do estado, de um outro estado contratante para o país de origem da aeronave. Quinta liberdade, direito de embarcar passageiros e cargas cuja origem ou destino não se encontrar no país de bandeira da aeronave.
Sexta liberdade, direito de transportar passageiros e cargas de um terceiro território até o território de um outro estado contratante. Sétima liberdade, direito de transportar passageiro e carga entre o território de um estado contratante e o território do terceiro estado sem continuar o serviço de transporte aéreo. Oitava liberdade, falei que minha fala, estou falando todas, hein? Direito de transportar passageiros e cargas entre dois pontos do território de um outro estado no âmbito do serviço aéreo destinado provavelmente para aquela matrícula da aeronave. E a nona liberdade, que é o direito de transportar passageiros e cargas entre dois pontos no estado, de outro estado contratante, sem continuar o serviço do transportador aéreo. Certo? Bom, falando isso, a gente falou tudo da OASI, né? Vamos falar agora da IATA. Quem é a IATA? A IATA é a Associação Internacional dos Transportadores Aéreos. A IATA, gente, é um órgão privado. A OASI é um órgão público, tá? A gente tem que saber isso daí. Então, IATA, órgão privado. Eu falo da IATA como se ela fosse um sindicato. Por que um sindicato? Ela é um sindicato das empresas aéreas. Ela faz dá voz para todas as empresas aéreas. Ela pega o que uma empresa aérea sozinha não conseguiria reivindicar com a ACE, ela junta todas as empresas para ter mais força de reivindicação, mais poder de barganha. A sede da IATA também está em Montreal, Canadá, e ela foi fundada pelas empresas de transporte aéreo. Hoje ela tem mais de 150 membros. Tem delegações em Nova York, Paris, Singapura, tal. E os objetivos da IATA, para resumir, auxiliar a OASI e outras entidades da aviação civil. Ela é um órgão auxiliador. Ela não é um órgão que ortoga, ou seja, que manda. Ela é privada. A OASI é pública, certo? Bom, beleza. Agora a gente vai falar da CLAC. Quem que é a CLAC? Comissão Latino-Americana de Aviação Civil. Isso cai também bastante na ANAC. A Comissão Latino-Americana de Aviação Civil é como se fosse a OASI, porém aqui na América Latina, Central e Caribe. Ela faz o quê? Ela também tem os mesmos objetivos que a OASI, porém ela cuida dessa região aqui da América Central, América do Sul e Caribe. A CLAC também é um órgão público. OASI e CLAC órgãos públicos. E eu tenho um outro órgão que é a ALTA, antiga AITAL, que é um órgão privado. É como se fosse a IATA aqui na América do Sul. Tá? Então a ALTA, antiga AITAL, é a Associação Internacional de Transporte Aéreo Latino-Americano. Tá? Ela foi criada em 1980 em Bogotá pelas empresas de transportadores aéreos. Certo? Então o que eu tenho que saber? OASI e CLAC, entidades públicas, governamentais, mandam. IATA e ALTA, antiga ITAL, entidades privadas, tá? Pensa neles como se fossem uns sindicatos dos transportadores aéreos. Depois, chegando aqui no Brasil, eu tenho o SENAI. Quem é o SENAI? SENAI, Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. O SENAI, ele foi criado em 1949, 20 de outubro de 1949, por conta da adesão do Brasil na Convenção de Chicago. Então, o SENAI é o órgão brasileiro que recebe todas as informações que vêm da OASI, pelo delegado. Quem que é o elo de ligação entre a OASI e o SENAI, que é o Brasil? É o delegado, certo? Bom, então, o que o SENAI faz? Ele vai toda hora pegar essa informação e vai fazer o estudo no Brasil da informação que a OASI está mandando para o delegado para chegar no Brasil. Então, para resumir, eu posso falar que o SENAI faz o quê? O apoio contínuo e permanente à delegação brasileira junto à OASI. Certo? SENAI, a incumbência do SENAI, o apoio contínuo e permanente à delegação brasileira junto à OASI. Certo? Bom, qual que é a estrutura do SENAI? A gente já está falando do sistema de aviação civil brasileiro, tá? Então o SENAI vai ter um presidente. Esse presidente do SENAI é um oficial, general, aviador, que é designado pelo presidente da República. Eu vou ter o assistente dele, que é um coronel aviador, que ele vai organizar, distribuir qualquer solicitação dirigida ao SENAI para as assessorias de trabalho, tá? Eu vou ter nessas assessorias, eu tenho os órgãos setoriais, que podem ser pessoas civis ou militares, das áreas de navegação aérea, pilotos, tal, área ligada à aviação, que vão fazer o quê? Que vão realizar estudos e vão dar pareceres técnicos
para o plenário do Senai. O plenário é quando o pessoal vai se encontrar. Então o plenário faz o quê? Ele aprecia e delibera todas as matérias relacionadas com a aviação civil internacional. Certo? Aí se perguntar para vocês quem que participa desse plenário do Senai, aí você vai colocar lá que vai ser o presidente do Senai, 18 membros efetivos, representantes do Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores da Embratur. Tá? Esse é o pessoal que está lá na mesa fazendo a reunião zona. Bom, para que o Senai tenha matéria, né, matéria tem informação, ele vai fazer essas pesquisas de dois modos. Modo formal ou modo informal. Modo formal com o pessoal da aviação, através de memorando, entendimento de acordo de serviço aéreo, enfim, uma carta que vai ter lá a prerrogativa daquela função. E ele vai ter também o tratamento informal, que ele vai perguntar diretamente para o comissário, para o piloto, para o mecânico, o que ele acha de cada coisa, de cada assunto, certo? Tudo isso daí eles vão mandar lá pro Senai, e o Senai vai estudar, vai mandar para o delegado, e o delegado manda lá pro ACE. Se em alguma dessas comunicações tiver que alterar algum procedimento que algum anexo manda, aí é feito aquele documento de diferenças. Quem faz a diferença é o Senai, quem entrega essa diferença é o delegado lá pro ACE. Beleza? Bom, vamos começar a falar agora do sistema de aviação civil brasileiro. Essa aula aqui é todo o sistema de aviação civil, nacional e internacional. Bom, primeiro para falar do sistema de aviação civil brasileiro, eu tenho que falar de como começou. Em 1931, foi criado o Departamento de Aviação Civil, o antigo DAC. Tá? Esse departamento ele era subordinado ao Ministério da Aviação e Obras Públicas. Não tinha muita aviação, então ele era um departamentozinho dentro de outro departamento. Tá? Depois, em 1969, foi instituído o sistema de aviação do Ministério da Aeronáutica. Qual que era o objetivo disso daí? Organizar todo o funcionamento da aviação civil. 1972, criada a Infraero, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. A Infraero faz o quê? Cuida de prédio, gente. Tá? Só, não faz controle aéreo, não cuida de avião, só cuida de prédio. Parede, cadeira, é de infraestrutura. Tá? Depois, em 1999, foi criado o Ministério da Defesa. No que mexia? Porque antes de 1999 eu tinha o Ministério da Marinha, o Ministério da Aeronáutica e o Ministério do Exército. Agora, o Ministério da Defesa engloba as três forças, Marinha, Aeronáutica e Exército, e eu vou ter o antigo Ministério da Aeronáutica, chamado agora de Comando da Aeronáutica, o Comar. Eu vou ter o Comando da Aeronáutica. Em 2000, é instituído o Conselho de Aviação Civil, que é um órgão de assessoramento direto ao presidente da República nos assuntos de aviação civil. 2005, a gente tinha o DAC, Departamento de Aviação Civil. Em 2005 é criada a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC, ela tinha uma atribuição de política aeroespacial nacional, tanto na parte pública quanto na parte privada, planejando, orientando, controlando, incentivando, apoiando, multando também, porque é um órgão controlador e punitivo. E ele trabalhou em parceria com o DAC de 2005 a 2006. Em 2006, a ANAC assume sozinha. Acaba o DAC, que era militar, e fica só a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, se perguntar para você, quando foi criada a ANAC? 2005. De 2005 até 2006, ela trabalhou em parceria com o DAC. Ela estava aprendendo o trabalho lá para fazer essa transição. Em 2006, a ANAC assume, não tem mais DAC. Agora é só ANAC. Certo? Quando a gente fala do sistema de aviação civil brasileiro, também tem alguma pergunta que é assim, qual que é o órgão principal do sistema de aviação civil brasileiro? O órgão principal do sistema de aviação civil brasileiro é um órgão militar, é o DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então o DCEA ele tem incumbência de gerenciar todo o espaço aéreo brasileiro através de quem? Através dos órgãos regionais, tem múltiplos órgãos regionais.
eu posso destacar o Sindacta. Sabe quem é o Sindacta? São os radares, aqueles radares. Hoje o Brasil todo é coberto pelo Sindacta. Então o Sindacta é o Centro Integrado de Defesa e Controle do Espaço Aéreo. O que ele faz? Ele tem a incumbência de manter seguro e confiável todo o fluxo do tráfego aéreo nas áreas sobre a sua jurisdição. Ou seja, onde a área do Brasil, o Sindacta atua. Mas o Sindacta é um radar. E para ler esse radar, eu tenho que ter um cara lá que vai ser chamado de controlador. O controlador está onde? No SRPV, Serviço Regional de Proteção ao Voo. O Serviço Regional de Proteção ao Voo, SRPV, ele tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, e eles vão ajudar os Sindactas, são os radares, a garantir a confiabilidade desse sistema, dessa malha aérea. Então eles são responsáveis pela execução e controle das atividades de proteção do voo nas regiões onde eles atuam. Então também vão ser responsáveis pela manutenção, pela assistência técnica, dos equipamentos, da parte de telecomunicação, de proteção ao voo, tudo. O SRPV faz tudo isso, Serviço Regional de Proteção ao Voo. Certo? E aí, gente, o que cai bastante que eu consigo lembrar para vocês aqui é da DIRSA. A DIRSA cai bastante, a dona DIRSA, eu brinco bastante na minha aula. Então a DIRSA, o que é? A Diretoria da Saúde Aeronáutica. Ela vai realizar através do CEMAL. Quem que é o CEMAL? Centro de Medicina Aeroespacial, a seleção do controle periódico do pessoal da aeronavegante, da aviação. Esse controle periódico nada mais é do que o CMA, aquele exame que você, tripulante, comissário, piloto, vai fazer, mecânico de voo, pessoal que opera, piloto de balão, de planador, todo mundo, até piloto de drone, tem o CMA, certo? Então o CMA, o Certificado Médico do Aeronauta, é feito pelo CEMAL, que é da DIRSA, lá do Diretoria de Saúde Aeronáutica, que faz o Centro de Medicina Aeroespacial, certo? Uma coisa que cai bastante também é um tal de DIRENG. Quem que é o DIRENG? É a Diretoria de Engenharia Aeronáutica, que faz a implantação e a manutenção da infraestrutura aeronáutica. E pesquisem também, gente, sobre as superintendências da ANAC. Está caindo bastante na própria banca da ANAC quais são as superintendências. Então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 superintendências. Vamos falar quais são aqui todas? Vocês podem entrar no site da ANAC, lá tem o que faz, página pra caramba para ler o que eles tentam explicar o que eles fazem lá, né? Bom, primeiro, Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, SAS. Segundo, Superintendência de Administração Financeira, SAF. Superintendência de Aeronavegabilidade, que é o SAR, SAR, não confunda o SAR com busca e salvamento, SAR e risco, tá? É superintendência. Superintendência de Gestão de Pessoas, SGP. Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, SIA. Superintendência de Planejamento Institucional, SPI. E Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA. Superintendência de Relações Internacionais. Superintendência de Padrões Operacionais, essa cai bastante, que é do pessoal de aviação, padrões operacionais, tá? SPO. E a última, Superintendência de Tecnologia da Informação. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula de SAC aí, o pessoal pediu bastante e eu tentei fazer um resumão para falar de sistema de aviação civil. A aula mais chata que existe, certo? Mas a gente tenta fazer uma aula legal. Se você tem alguma dúvida, se você quer uma aula, quer assistir alguma coisa diferente ou quer uma dúvida específica, manda para cá para os nossos contatos, acesse nosso site www.decolanonabanca.com.br. Lá tem simulado gratuito. Pode ter também a apostila Decolando na Banca para comissário de voo, com mais de 3.500 questões aqui. É tudo atualizado da banca da ANAC, separado também por blocos. Eu tenho tudo separadinho. Essa daqui é sucesso. Entra no nosso site, você pode comprar lá também. Se não quiser comprar, faz de graça no site. É a mesma coisa. E mande suas perguntas para cá, assine nosso canal, distribua esse vídeo para todo mundo, ajuda a gente aqui a te ajudar. E a gente vai tentar pelo menos um videozinho aí toda semana para ajudar vocês aí. Mas nós queremos que vocês mandem as suas dúvidas pra gente. Beleza, pessoal? Então, vamos estudar. Qualquer dúvida, manda pra gente que eu vou trabalhar também. Temos muita coisa para fazer aí. Até mais!